e aos nossos convidados deste painel e dos painéis seguintes. Eu quero, antes de mais, fazer aqui um pequeno enquadramento destas atividades, que são um momento de debate disciplinar dentro de uma instituição que pretende levar a arquitetura aos não-arquitetos. O programa Infinito Vão, que contou já com mais de 16 mil visitantes, chegou um momento em que vamos pôr em diálogo arquiteturas e arquitetos, naturalmente, dos dois lados do Atlântico. Quero agradecer, em primeiro lugar, aos meus co-curadores deste programa paralelo, o Guilherme Visnico e Fernando Serapião, a dizer que tem sido uma honra trabalhar com eles e dizer-vos que os arquitetos brasileiros hoje aqui presentes fazem parte de uma seleção feita pela curadoria, neste caso pelos dois, de uma coleção de acervo de arquitetura que levanta, naturalmente, um conjunto de leituras. A primeira grande leitura é a grande exposição Os 90 anos da arquitetura brasileira, do Infinito Vão, mas tem outras leituras que, a partir da exposição, a partir da coleção, se vão fazendo. Naturalmente, o primeiro foi a exposição Duas Casas, do Paulo Mendes da Rocha, e hoje vai inaugurar sobre o Fábio Penteado. Eu quero dar uma palavra muito especial a estes arquitetos brasileiros que se viram envolvidos nesta aventura de oferecer à Casa da Arquitetura, por solicitação dos curadores, um projeto. Naturalmente não pretendemos que a coleção seja um best-of do Brasil nestes 90 anos, nós sabemos que não funcionam assim as coisas, mas é uma leitura muito transversal, uma forma como os curadores responderam às solicitações feitas pela Casa da Arquitetura, para conseguirem fazerem uma visão alargada, transversal, representativa do que foi a produção durante este curto período de tempo. E digo curto período de tempo porque a arquitetura brasileira tem dado mostras, desde há muito tempo, de uma consistência de produção que dá inveja a muitos países. E estes arquitetos que hoje estão aqui presentes, não se estão aqui presentes por terem dado projetos à Casa. Eles estão aqui presentes porque foram selecionados pelo seu mérito, pelos projetos e pela sua produção de excelência, e por isso é que estão dentro da coleção. A eles que vieram de tão longe, que hoje já são membros honorários da Casa da Arquitetura, mesmo antes de terem vindo às instalações da Casa conhecer, de ter a agradecer a participação e dizer que a Casa da Arquitetura pretende fazer estas leituras disciplinares e contribuir para a valorização do conhecimento público do que é o trabalho dos arquitetos brasileiros neste período. Sabemos que os momentos não são fáceis, sabemos que em todos os países temos momentos mais delicados e momentos mais pujantes. Isso acontece com todos os países. Portugal está agora a sair de um momento que foi também delicado, e são ciclos, e certeza que temos de ter a confiança no futuro para saber que as condições que nós necessitamos, arquitetos, para conseguir produzir boa arquitetura, vão ser restabelecidas. Gostaria eu, que talvez daqui, disse ontem, quando esteve aqui o secretário da Cultura do Governo Federal do Brasil, que é preciso que haja o reconhecimento natural e internacional, porque é merecido aos arquitetos que têm produzido esta arquitetura, mas é também muito importante que haja o reconhecimento nacional, dentro do Brasil, desses arquitetos. E a Casa da Arquitetura está comprometida também a isso. E assim, no próximo dia 22 e 23, não falha da data, iremos fazer o lançamento do catálogo da exposição no Brasil, no Instituto Moreira Salles, porque achamos, enquanto Casa da Arquitetura, podíamos ter feito aqui, naturalmente, mas que era significativo fazer esse momento simbólico para que, no Brasil, reconheçam a excelência não só dos arquitetos que produziram
lá no passado, muitos deles que já morreram, mas essencialmente dos arquitetos que hoje produzem, que hoje estão na profissão, que hoje estão a laborar e que têm contributos a dar à sociedade brasileira, ao território brasileiro e que são muito, têm que ser muito acarinhados pela qualidade dessa produção. Portanto, o compromisso da Casa mantém-se. Este trabalho que dentro de um mês e qualquer coisa fechará aqui na Casa da Arquitetura, mas estamos já a trabalhar para que esta exposição, com estes dois curadores, que têm sido dois curadores magníficos na forma como têm encarado os desafios que se lhe têm colocado, e eles próprios elevam os desafios que a Casa faz, de podermos levar esta exposição ao Brasil e, de alguma forma, ajudar a este reconhecimento interno porque é necessário. A minha última palavra vai naturalmente também para os arquitetos portugueses convidados para fazer este diálogo entre estas duas arquiteturas. Os arquitetos selecionados são representativos também da qualidade portuguesa, naturalmente, e são escolhidos para, tematicamente, poder estabelecer estas pontes neste debate que se quer, naturalmente, muito disciplinar. A todos saúdo, desejando um bom fim de semana de trabalho e agradecendo a vossa presença. Muito obrigado a todos. Bem, bom dia a todos, bem-vindos a esta sessão, a este seminário que vai decorrer durante todo o dia e para o qual estão convidados, para além também de poderem, quem não o fez, fazer a visita à exposição. O seminário está enquadrado pela exposição Infinito Vão, que eu costumo dizer na brincadeira que, para além desta inspiração do Gilberto Gil, eu costumo associar também a ideia transversal do tempo da Elis Regina, porque de facto há aqui 90 anos. Ao longo deste infinito vão, há uma transversal do tempo que percorre a arquitetura brasileira e que de facto é uma panorâmica muito clara do que é a produção brasileira durante estes 90 anos. Cabe-me hoje, neste início de sessão, apresentar dois convidados, um de cada lado do Atlântico, o Ângelo Bucci e o Nuno Brandão Costa. E a temática que os curadores, o Guilherme e o Fernando, elegeram para esta primeira sessão tem a ver, no fundo, com a temática dos programas e da inovação ou da invenção a partir dos programas enquanto contributo para a arquitetura e o que é que pode, de alguma forma, motivar, ou nos dias de hoje, talvez também desmotivar muitas vezes, a poética do espaço em arquitetura. É um pouco à volta desta reflexão que nos propomos trabalhar agora, durante esta próxima hora. Sobre o Ângelo e o Nuno, eu preparei aqui algumas notas, um pouco para os conhecerem melhor. O Nuno nasceu no Porto, em 1970, o Ângelo em Orlândia, um município de São Paulo, em 63, é do meu ano, da minha colheita. E é licenciado o Ângelo em 87, o Nuno em 94 e doutorados, um e outro, também pela FAUP, o Nuno em 2013 e o Ângelo pela Universidade de São Paulo em 2005. O Ângelo tem um trajeto que passa muito pela fundação do ateliê MMBB, antes de, em 2003, fundar a sua própria ateliê, o SPBR. O Nuno faz o estágio com o Herzog e de Meuron, com a dupla conhecida, trabalha ainda com o José Fernando Gonçalves e o Paulo Providência e desde 98 é autónomo como arquiteto, com produção própria. Um e outro têm um percurso muito paralelo nesta questão de aliar a produção arquitetónica ao ensino da arquitetura também. Portanto, há aqui uma espécie de equilíbrio mútuo, útil para as duas componentes de lecionação e produção de arquitetura. A lecionação é interessante também que, no caso do Ângelo, passa muito pelo exterior e há aqui uma ligação muito forte aos Estados Unidos da América, mas também muito local à América do Sul,
com esta ligação à Argentina e ao Chile, também na Europa com a Itália e com a Suíça, ensinando em Zurique, como já referi nos Estados Unidos, em várias universidades americanas. O Nuno também, em Navarra, Girona, Lausanne, como crítico convidado também a algumas universidades portuguesas, sul-americanas, europeias e também americanas. São conferencistas, selecionados para diversas exposições. Não vou referir os prémios de um e do outro, porque são imensos e estaríamos aqui a hora toda. Sobre esta transversal Portugal-Brasil, eu gostaria aqui de lembrar a Bienal de Arquitetura de São Paulo, que é, de facto, um marco importante para a cultura arquitetónica a nível internacional, e a mais recente, porque a Bienal de Arquitetura de São Paulo é bem mais antiga, a nossa recente Trienal Internacional de Arquitetura de Lisboa. Curiosamente, os dois países têm dois Pritzker, Oscar Niemeyer em 88 e Paulo Mendes da Rocha em 2006, Álvaro Siza em 92 e Eduardo Souto Moura em 2011. Vão, por isso, falar-nos hoje a partir do tema do programa Invenção, nas diferenças e semelhanças, à procura também de alguma genealogia comum eventual entre os dois países. Dos dois e do que vi, conhecia melhor, obviamente, a produção do Nuno Brandão Costa, menos bem a do Ângelo, conheci melhor estes tempos. Encomendei livros, inclusivamente, da Amazon, que demoraram imenso a chegar, mas lá chegaram. E dos dois eu gostaria de referir aqui algumas coisas. Uma questão, para mim, que me pareceu muito óbvia, é uma espécie de crença ética, social e culturalmente importante para a arquitetura nos dias de hoje. Nomeadamente nos programas públicos e no acreditar que ambos revelam que estes programas públicos têm capacidade para uma estratégia de mudança social e cultural nos dias de hoje também. Há um realismo, trabalham com os pés na terra, apesar de no Brasil os vãos serem ou levitarem tantas vezes. Há uma praticidade a todos os níveis, muito ligada aos lugares claramente diferentes em Portugal e no Brasil. E não são só os lugares que são diferentes, e um com sabor a samba e outro com sabor a fado, mas também na autenticidade da construção. Ambos são altamente performativos e é interessante ver que um e outro, muitas vezes, tentados, saem dos limites da arquitetura, com obras no campo da escultura, no caso do Ângelo, e no campo também das instalações do lado do Nuno. Há uma abstração formal, ligada à suspensão, nos dois, a suspensão da arquitetura enquanto tema para o vazio, e há também uma ideia de aliar a construção à forma, que é uma verdade, a estrutura como espacialidade e como autenticidade. Pareceu-me também importante que as duas obras são muito importantes num tempo em que há excesso de recursos, no mundo, na arquitetura também, mas se calhar há uma escassez de razões e de motivações para o sentido da arquitetura. Fala-se de modernismo contemporâneo e, por isso mesmo, eu daria agora a palavra ao nosso convidado, ao Ângelo, como dizíamos aqui há pouco, por ser o mais velho, por começar pela letra A e por ser nosso convidado desde o Brasil. Obrigado, Ângelo. São 10 minutos. Também. Será que... Bem, queria começar agradecendo ao Nuno Sampaio e aos curadores Fernando Serapião, Guilherme Wisnik, também ao Francesco, pelo convite de estar aqui hoje. Estou bastante me sentindo em casa, porque, inclusive, com estudantes aqui da minha escola em São Paulo, da FAUSP, e de tantos amigos, né? O João Paulo mencionou o MMBB, a Marta, que está aqui. Trabalhamos ali juntos de 92 a 96, mas o Álvaro Pontoni, que está aí desde 83, quando começamos juntos a Escola de Arquitetura, e eu não teria fundado um escritório de arquitetura sem o entusiasmo do Álvaro Pontoni, que
não havia nenhuma razão para fundar um escritório de arquitetura quando nós fundamos. Me agradeço também ao João Paulo e ao Nuno aqui pela companhia hoje. Eu escolhi para mostrar um assunto como provocado pelo tema Programa Invenção, que a pretexto de um projeto que é o projeto que a gente mandou aqui para compor o acervo da Casa da Arquitetura. Um projeto muito pequeno, localizado nesta região da cidade de São Paulo, que é uma zona de construções de pequeno porte, de altura limitada a 6 metros, mas, como se vê aí, circundada por uma cidade muito mais verticalizada. E acho que esse um desenho que não compõe aqui a coleção da Casa da Arquitetura, mas poderia, porque é um desenho feito pelos clientes que nos procuraram para fazer o projeto. E que, se vocês fixarem o que está aqui, vão ver que o projeto segue bastante fielmente as ideias que estavam assim expostas de um jeito tão claro, com uma preocupação de fazer construível o que se imaginava, não é? Mas uma piscina que está mais assim com essa disposição de raia, que um programa que teria um caseiro e um apartamento para que eles pudessem passar aí o final de semana. E esse é o aspecto que acho que eu gostaria de tentar amarrar com o assunto de hoje. Um programa, no sentido da atividade que convoca a arquitetura, e de como isso provoca, a palavra aqui invenção, mas podia ser interpretada como isso provoca a imaginação de um arquiteto, não? Porque você sempre reage em resposta a uma demanda. E nesse caso, talvez interesse para a nossa conversa, porque o programa disso não era um programa ao qual correspondia ideias ou estereótipos de projetos já muito conhecidos. Não é? Isso aí é uma área, um terreno que foi comprado por um casal maior, como perto de se aposentar, 70 anos, um professor de filosofia na Universidade de São Paulo, cuja especialidade é Montaigne, um sujeito que passou a vida com um autor, que eu acho uma coisa maravilhosa, e ela, que é uma consultora de moda, bastante conhecida no Brasil, mas que, em vez de viver num mundo de futilidades, acho que faz muito o contrário, porque uma consultora de moda que gosta de dizer, por exemplo, que o chique é o ser civilizado. Não é? Então, para dizer que era um casal que permitia uma conversa muito especial, mas eles vivem num apartamento, queriam ficar num apartamento e compraram um terreno para construir uma piscina e um jardim. E trouxeram aquele desenho anterior, quer dizer, trouxeram uma ideia clara e por aí eu acho que tem 3 aspectos que eu gostaria de comentar, de como o programa provoca a imaginação. A ideia, a invenção, tudo bem, mas invenção da ideia de patente, é uma coisa que eu preferia pensar a invenção como um processo de imaginação dos arquitetos. E qual que é a base real onde essa imaginação se faz possível, né? Como funciona o processo de imaginar um projeto e
quais são os pré-requisitos, as prerrogativas, a matéria-prima que usa a imaginação na proposição arquitetônica. Então, quando você fala, compro uma área, quero construir aí uma piscina e um jardim, esses programas são como programas acessórios do que é uma casa em si. Então, essa é uma primeira preocupação e, ao mesmo tempo, uma primeira provocação. Como é que você faz suprimir do programa mais primordial da arquitetura, que é uma casa, suprimir a própria casa, ficar apenas os acessórios, e esses acessórios se sustentarem como ideia de projeto? Esse é um primeiro desafio. Não é uma coisa que não se sabia exatamente como nomear. Então, é uma outra forma de provocação, que é como é que você desenha um programa arquitetônico que não se sabe muito bem como nomear. Então, eles mesmos não sabiam que nome teria. Chamavam de sítio em São Paulo, sítio para dizer chácara, para dizer uma coisa, chamavam e casa de fim de semana era um dos nomes e tudo, que acabou o nome que nós adotamos, mas são aspectos que tratávamos, né? A partir desse desenho. E naquele desenho, eles trouxeram o desenho e trouxeram também uma pergunta, que se o tanque da piscina, que estava aqui no térreo, na primeira imagem deles, se deveria estar mais a oeste ou mais a leste, porque há uma característica nesse bairro que as alturas máximas das construções estão limitadas a 6 metros, mas não há recuos laterais. Então, o vizinho do lado leste está na divisa com 6 metros de altura, esse aqui na divisa a 6 metros de altura, quer dizer, um lado faz sombra a manhã inteira e o outro a tarde toda. E a preocupação dele, sendo a piscina o protagonista do programa, como fazer para que a piscina tomasse algum sol. Então, a pergunta que eles trouxeram é se a piscina deveria estar mais à direita ou mais à esquerda, mais a leste, mais a oeste. Então, você responde que é preciso definir se prefere sol à tarde ou de manhã, porque o intervalo não dá para mudar, mas que deslocar a piscina parecia uma coisa interessante, mas e se em vez de um lado ou outro a gente pudesse deslocar para cima? E daí quanto? De 6 metros. Por quê? Porque a superfície, para efeito da luz do sol, foi definida pela legislação a 6 metros de altura. Então, foi essa um pouco a nossa primeira conversa, e o processo partiu a partir de uma hipótese que acho que nos permitiu elaborar o projeto de um modo muito livre, né? Porque tinha uma primeira hipótese que era essa e que foi aceita, porque a resposta era a razão pela qual fazer isso era muito clara. Então, e por aí seguimos, quer dizer, aquela gesto de levantar a piscina acabou ganhando esta configuração arquitetônica, que é uma estrutura que tem de um lado o tanque da piscina com 17 metros de comprimento, que se apoia em 2 pilares, muito menos que o infinito, mas é um vão de 12 metros, se bem que o infinito, mas e que está contrapesada por uma outra construção, como que paralela, que faz o solário e, na verdade, pendura a laje que faz a casa do caseiro e o apartamento do casal. Então, eu comentei como você desenha uma coisa que não tem nome, e a outra questão é onde que está
a superfície da cidade, né? Porque eu acho que aí talvez tenha uma prerrogativa, que é uma leitura da cidade de São Paulo, que é perceber que São Paulo tem uma característica muito peculiar, única, que é um chão com 20 metros de espessura. Então, porque a cidade fundada num platô, a várzea dos rios que delimitam esse platô a 20 metros abaixo. Então, sempre tivemos uma cidade junto do rio, outra cidade no platô, e a passagem de uma coisa a outra, mas como são 70 rios, não é isso, Alexandre, na cidade de São Paulo, acaba sendo uma situação muito recorrente. Isso acontece em vários trechos da cidade, por extensões muito longas. A gente sempre teria ou terá a possibilidade de explorar essa espessura do chão em projetos que talvez faça frente ao aumento de densidade, sobretudo na área central, e à falta de espaço, sobretudo de infraestrutura, que resultou do processo de crescimento da cidade. Mas eu tenho a impressão que essa leitura da cidade acaba sendo o que permite a proposição de um projeto numa escala tão pequena como essa, assumir um chão que tem 3 níveis de altura. São ideias que eu acho que a gente foi passando pelo projeto, né? Então, você sempre, de certa maneira, numa contramão ou num contrafluxo. Enquanto todos saem de São Paulo no final de semana, a ideia aqui é ficar. Enquanto a ideia é sempre construir o máximo de área construída, aqui a ideia é fazer o máximo de jardim. Não, então, isso era confortante quando você pensa que poderia estar subocupando um lote, mas no sentido urbano, eu acho que tem uma relevância muito grande você fazer o máximo de área permeável, você permitir o contrafluxo, Então, me parece que é um programa muito desejável e que faz sentido na cidade. O paisagista nesse projeto, Raul Pereira, gosta muito de lembrar que tem 2 vezes a área do terreno como área de jardim nesse terreno, porque ele considera as 2 paredes laterais com 6 metros de altura como essa área. Então, as águas, aí, o tanque principal está lá em cima, mas, na verdade, a gente usa a água num sentido também vertical, ela aparece em todos os planos. E eu preciso encerrar, até apagou a tela ali do tempo. Eu tenho um problema que você falou na Senhorlândia, eu falo muito devagar, eu procuro correr, mas é difícil. Não, mas assim, querendo, hein, Nuno, abrir coisas para que a gente possa conversar. Mas um assunto aqui que me interessaria e que acho que é uma coisa que nós procuramos manter na mira, né, durante o processo de desenho, é isso. Eu comentei como você tira do programa mais primordial da arquitetura aquilo que ele tem de essencial, que é a casa em si, e o que sobra se sustenta, né? Como é que, quando a gente chegasse nesse lugar, na rua, e abrisse o portão da rua, você não ia, sem perceber exatamente como, sentir a falta de uma casa que não estava lá, né? Como é que você faz somente a piscina e o jardim sem parecer que está fazendo só aquilo que está depois da sala de estar? Ou como que você estaria nesse lugar sem estar, sem que percebesse muito bem, o tempo todo assombrado por uma casa fantasma? Então, por isso, neste caso, parecia que era razoável você desenhar o que precisava ser feito sem reproduzir
as soluções padrões para o que são normalmente esse programa, a piscina, o jardim, a área de churrasco e tal. Essas coisas mereciam, nesse caso, ter uma autonomia de desenho, como se você fizesse alçar ao protagonismo arquitetônico aquilo que normalmente é auxiliar do programa, não é? Porque o auxiliar do programa casa, e nesse caso, deste programa, os protagonistas de fato do programa. Então, acho que é isso. Tem 2 imagens mais, mas como a coisa acontece, mas só para a gente abrir. Muito obrigado. Muito bom. Nuno. Boa tarde, bom dia a todos. Antes de mais, queria agradecer o convite da Casa de Arquitetura. Tenho muito gosto em estar aqui. Eu vou fazer uma pequena apresentação para tentar dar resposta a esta nossa temática. Se bem que eu acho que a arquitetura é uma disciplina muito complexa. À medida que o tempo vai passando, uma pessoa vai ficando mais consciente, não é? E a chamada maturidade, e vai percebendo, e tem-se a sensação na arquitetura que se percebe cada vez menos, porque realmente a nossa disciplina é de uma grande complexidade. O Ângelo disse uma coisa que eu acho que disse ali uma frase que me chamou a atenção, quando estava a falar desta coisa da invenção, programa invenção. Eu retirei a palavra invenção, porque de facto não é a minha vocação, inventar. Não tenho essa vocação, de facto, tenho vindo a perceber que não tenho, não vale a pena insistir. E ele falou nesta ideia da reação. E eu acho que, de facto, o que os arquitetos fazem quando se lhes põe um programa é reagir ao programa, através da construção. E depois há esta ideia de que os programas, de alguma maneira, são todos específicos, são todos especiais. Mas também se poderia retirar, por isso é que eu pus ali entre parênteses, o especial e pôr só programa, no sentido em que, por exemplo, no caso de uma casa, como acabou o Ângelo de mostrar, uma casa é sempre específica, é difícil, não é replicável, não é repetível. A mim o que de facto me interessa quando parto para um projeto é sempre este tríptico da história, o desenho e a construção. Ao longo do tempo foi o tripé que eu arranjei para construir uma ideia, para construir um projeto, ou a ideia de um projeto. E quando falo aqui em história, estou a falar mesmo em história da arquitetura. Sobretudo a história da arquitetura, no meu caso, que entre a história da arquitetura moderna e a história da arquitetura modernista, sobretudo. Eventualmente por formação, mas também por interesse. E eu acho que o resultado deste tríptico acaba sempre por ser esta escolha da tipologia e forma, ou seja, nós no fim o que temos que criar é um objeto que tenha uma tipologia reconhecível para ser usado, para ser utilizado, e uma forma também que seja reconhecível, também com o mesmo objetivo de ser vivido e utilizado. Eu começo com esta planta, que é uma das minhas plantas, acho que é uma das plantas mais fascinantes da história da arquitetura universal, que é a Biblioteca Lawrenceana, e que para mim é sempre um fascínio esta coisa de um retângulo muito simples, com umas janelas todas iguais, produzir um espaço tão poderoso. Quando tive que fazer uma biblioteca, isto é um projeto do início de 1998, foi quando eu comecei o escritório, pareceu-me muito óbvio que era possível organizar um programa muito complexo a partir desta ideia
muito simples, de um retângulo, com umas janelas seriadas todas a norte para criar uma sala de leitura e as infraestruturas todas a sul para fechar a biblioteca. Isto é uma maquete, este projeto não foi construído. Do lado sul. Ou então, também esta relação que é possível entre dois elementos muito simples da geometria, que são dois retângulos ou dois quadrados, em que a sua posição relativa estabelece logo uma série de relações e de complexidades, sobretudo se a imaginarmos como uma forma construída e habitável. Isto foi uma casa que eu fiz em 2004, acabei em 2004, é uma das minhas primeiras casas, que são uns pavilhões. Como é que se aponta aqui? Como é que se faz para apontar? Ups, já fiz a asneira. Aí é aqui, é aqui. Aqui. São os pavilhões, a garagem, a casa propriamente dita, a sala, os quartos e a quarto principal. Claro que isto depois não é abstrato como era a pintura de Malevich, porque existia um muro de granito que se manteve e ele é que dá, digamos, um mote para as relações entre estes volumes muito simples. Outra coisa importante é quando o nosso programa já tem uma pré-existência, ou seja, nós vamos intervir numa história que já tem um lastro muito grande. O que hoje em dia cada vez é uma coisa mais que acontece mais vezes, ou sempre aconteceu, mas hoje em dia é muito corrente ou recorrente. E eu fiz um concurso em que fui chamado a intervir num bairro dos anos 30, mas de facto também rapidamente percebi que para criar uma nova tipologia e para criar uma nova forma de habitar não era possível manter as coisas como estavam, mas era possível manter os princípios formais daquela construção e alterar as tipologias do espaço e da forma. Portanto, no fundo, os objetos são os mesmos e transfiguraram-se em função do programa. É quase uma consequência direta dos novos programas de habitação, no caso. Também no início, logo no início, talvez o primeiro projeto que eu fiz sozinho foi em 98, foi um concurso que abriu em Portugal, muito interessante, para a Embaixada Portuguesa em Berlim, não sei se se lembra, que eu era muito novo, tinha 27 anos e resolvi fazer este concurso e até correu bem, fiquei bem classificado, fiquei em segundo lugar. Quem ganhou foi a Inês Lobo, na altura. Infelizmente depois não fizeram o projeto. Nos anos 90, no fim dos anos 90 faziam muitos concursos em Portugal, mas depois não construíam. E para mim era muito... eu conhecia a cidade de Berlim e para mim foi muito óbvio de imediato a referência principal de Berlim, que era a galeria do Mies van der Rohe, que é um clássico moderno, um clássico modernista, que tem estas plantas que têm uma periferia estrutural, são geralmente simétricas, depois têm os elementos mais opacos que constituem as infraestruturas e organizam os acessos e depois o próprio pavimento e o próprio desenho das coberturas estabelece uma série de relações geométricas num espaço único, digamos.
E então eu desenhei o resto do chão desta embaixada, como este retângulo, com a estrutura periférica, que sofria umas ligeiras inflexões para fazer as entradas. De um lado a residência do embaixador, do outro lado a embaixada propriamente dita. E depois uns elementos mais rígidos para fazer as infraestruturas. E depois esta ideia de tudo transparente tinha a ver que isto estava no meio de um jardim e, portanto, este jardim invadia o espaço através deste pátio, mas que, no fundo, o pátio e o espaço interior e exterior eram tudo a mesma coisa, porque era tudo transparente, que é uma das características da obra do Mies, que tem explora muito esta ambiguidade entre o espaço interior e exterior. Ou então, quando temos que criar uma forma para um programa muito específico, uma biblioteca, no caso, uma biblioteca municipal, mas num contexto historicamente muito carregado. E é interessante verificar-se que no século XIII, isto é em Caminha, já havia aqui uma relação interessante entre uma trama ortogonal da malha urbana e uma estrutura muito irregular, mas que esta irregularidade não é arbitrária, tem a ver com a defesa da própria vila, que é as muralhas, a muralha da cidade. E então temos um argumento, digamos, para ao acrescentar um edifício a esta malha, a esta trama urbana muito antiga, do século XVII, XVIII, XIX, por aí, XIII, início do XIII, temos um argumento para construir um novo volume que, de alguma forma, representa o programa novo, que é a tal biblioteca. E as relações, depois, que se estabelecem entre estes diferentes objetos, mas que, de uma certa maneira, dão continuidade à história, através da forma. O espaço, depois, é simples, com uma luz homogénea, como deve ser numa sala de leitura. Ou então, quando temos um programa mais complexo, ou muito complexo mesmo, e uma área muito grande. Isto é um dos meus últimos projetos, foi também um concurso. Todos estes projetos que eu mostrei tirando a casa são concursos. Para fazer um terminal, organizar um terminal intermodal, que é aqueles programas dos quais o arquiteto não percebe, nunca ouviu falar, não sabe o que é, nunca viu, e vai ver e vai tentar perceber o funcionamento das coisas, mas a sua principal preocupação eventualmente não é propriamente o programa, porque à partida o programa é óbvio que tem que funcionar. Portanto, o seu funcionamento é quase uma coisa que fica resolvida, porque é inevitável pôr o programa a funcionar. O resto é que é importante. Por exemplo, no caso, é importante resolver a cidade, que está expectante, isto é Campanhã, uma zona caótica da cidade. Então pareceu-me interessante, a partir deste programa, ter um argumento para resolver um pedaço enorme de cidade, são 50 mil metros quadrados. Fazer um parque, criar uma estrutura linear que faça um limite ao caminho de ferro e, a partir desta geometria, resolver o programa de uma forma mais ou menos simples e óbvia. E redesenhar a malha urbana e a malha viária. Isto é um projeto do Aurélio Galfetti, em Bellinzona, que é uma piscina feita nos anos 70, que sempre foi um projeto que me fascinou imenso e que eu frequentei quando vivia na Suíça muito, e que ele, a propósito de desenhar um tanque de uma piscina, um pouco à semelhança do projeto que vimos anteriormente do Ângelo Bucci, a propósito de uma piscina, de um tanque de uma piscina, os arquitetos nunca se ficam pelo programa, essa é que é a grande questão. Organizou um território enorme, com uma linha
muito simples, com acessos, e que foi evidentemente uma inspiração para eu resolver este projeto. Fiz um pórtico clássico, uma lógia, à maneira moderna, os acessos e aproveitei para fazer um parque, porque esta zona da cidade é muito carregada do ponto de vista viário, e achei que era interessante introduzir um parque por cima do terminal, um parque natural, para como se fosse um pulmão desta zona, e que de alguma coisa, de maneira também vai ainda ocultar mais o edifício. Portanto, isto é um edifício gigantesco, para mim é muito grande, tem 50 mil metros quadrados, é muito, mas que no fundo não tem aparência de edifício, é um espaço público percorrível, e o parque com as árvores ainda vai enfatizar esta ideia de invisibilidade. E depois este pórtico, que é um pórtico conhecido da história da arquitetura, que o próprio Cisa já reinterpretou, por exemplo, em Évora, e que aqui voltamos a pegar. Ou seja, os arquitetos estão sempre a lidar com obras que já estão construídas. A sua obra parte sempre de algo que já está feito. Ou para desenhar uma casa, mais uma vez desta ideia de um pavilhão, com um programa muito simples, a sala no meio, a cozinha, os quartos, tudo virado para as salas, a escada no meio, as casas de banho, a partir de uma simetria e de um pórtico muito curto, com 4 metros de vão. Este de infinito não tem mesmo nada. Mas depois a imagem é muito reconhecível, não é? Isto lembra-nos qualquer coisa de muito conhecido. E a razão disto não estar cá em baixo, por exemplo, porque isto no fundo é uma casa de resto de chão que está a 5 metros de altura, é porque enfrenta esta casa há uns prédios que não são nada interessantes, e nesta cota, esta casa é em Coimbra, podemos ver ainda lá ao fundo a Alta de Coimbra. Então fizemos esta janela rasgada que permite que este pavilhão doméstico tenha esta relação um pouco longínqua, mas com ainda o que sobra de interessante da cidade. Sim, o programa também não tem a ver com dimensão. Por exemplo, quando temos que organizar um pequeno espaço para fazer uma mesa para almoçar e jantar ao ar livre, podemos construir um espaço que acaba por ter muita definição, não é? Isto, no fundo, é um compartimento que é definido por esta pérgola que apoia esta parede para ela não cair e cria este teto vegetal. Depois havia aqui este limoeiro pré-existente e eu pintei de amarelo a estrutura metálica, por causa dos limões. E fiz uma mesa que tem o tamanho de uma cofragem, 2,5 metros por 1,25 m, apoiada nesta parede, que é como se fosse a parede de uma casa com uma janela, e apoiada num único pilar, que fica em consola, de maneira que as pessoas possam meter aqui as pernas. E a relação que isto tem com as pré-existências, os muros, estas construções informais, mas que evidentemente isto tem uma referência muito forte a uma coisa conhecida e que evidentemente com uma paisagem muito mais deslumbrante, mas o facto da outra não ser deslumbrante não impede de criar também uma fantasia. E acabo com esta frase do Paul Cézanne que eu adoro, que eu vou traduzir. Eu quero saber para melhor sentir, sentir para melhor saber. Eu quero ser simples, aqueles que sabem são simples. De facto, como eu comecei a falar, esta ideia do programa é apenas uma pequena parte da arquitetura, e a arquitetura é uma disciplina muito complexa e, de facto, esta ideia de simplicidade das formas, da simplicidade da geometria, da procura desta elementaridade,
é eventualmente uma defesa minha para evitar evitar essa ideia, por exemplo, de invenção, mas é também a percepção de que muitas vezes estes objetos simples permitem que a complexidade aconteça de uma forma mais natural. Obrigado. Muito obrigado aos dois, Ângelo e Nuno, e dava agora início a uma troca amigável de palavras, é o diálogo que se pretende nesta sessão hoje, entre os nossos dois convidados, a propósito desta ideia dos programas hoje, num e no outro lado do mar, e ver, de alguma forma, assistimos aqui de alguma forma a duas versões muito claras sobre o que é o programa hoje, claramente apostando na invenção. Eu diria que os curadores poderiam ter, se soubessem como iria decorrer esta sessão, poderiam ao programa e à invenção associar a palavra reação, porque eu penso que de alguma forma foi o tema base da apresentação do Nuno, e se de alguma forma na exposição do Ângelo nós assistimos aqui claramente à invenção sobre a mesa, porque de facto explica-se uma casa, não é preciso explicar onde estão os quartos, nem onde estão as casas de banho, nem onde estão determinados programas mais do que recorrentes da história do que é o habitar na história da arquitetura, e de facto o programa reinventa-se de tal forma que, como eu dizia, dispensa-se a apresentação de determinados usos da casa. No Nuno assistimos de facto a uma reação. Os seus programas, sejam as casas ou sejam os programas maiores que aqui nos apresentou, são sempre reação, e o programa acaba por se montar depois dessa reação a uma história, a um lugar e a outras condicionantes. E neste contexto de invenção-reação, que de alguma forma nos foi aqui exposto pelo Ângelo e pelo Nuno, eu desafiava-vos um pouco a voltar ao tema proposto pelo Guilherme e pelo Fernando, que é de que forma hoje atuando como arquitetos, de que forma hoje é que estes programas ou motivam ou nos castram, digamos assim, na forma como a arquitetura se apresenta, porque cada vez mais está condicionada, cada vez mais está dirigida por programas muito restritos. A própria casa já vinha desenhada pelo cliente e os programas maiores vêm sempre enunciados e elencados de forma muito exaustiva. E, no fundo, desafiava-os a falar um pouco um e outro sobre esta ideia de que limites há hoje nos programas, entre o inventar e o reagir, entre o estarmos ou não limitados. Há espaço para experimentar, há espaço para ser poético ou não há espaço para ser poético. Quem quer começar? Eu começo? Desculpe só, eu não sei se estes 12 minutos é o que resta do nosso tempo. Ok, muito obrigado. Ângelo. É o que nos resta? É o que nos resta. Não é infinito aqui o tempo. Infinito tempo. De tempo e espaço, não. Mas, não, se eu penso a sua pergunta de um modo muito, assim, aplicado à rotina do dia a dia, não, os programas, como chega um arquiteto, eu acho que o que limita excessivamente, o que impede um campo de especulação, o que anula a possibilidade de uma abordagem poética e tudo, é quando as demandas vão ficando muito estritas, assim como briefing de produto, né? E aproxima a arquitetura de uma ideia de responder a um produto que se espera. Então, aí eu acho que há muito pouco espaço, de fato. Mas, por exemplo, você menciona também, os clientes chegam com um desenho pronto. Não vejo nenhum tipo de limitação aí. Aliás, vejo uma disposição de conversa, uma preocupação com a arquitetura, e até uma coisa que difícil dizer fora do contexto, mas
do contexto em que eu acho que dizer isso tem uma certa graça, mas a mim agrada muito dizer que é ótimo receber um desenho e poder fazer um projeto que corresponda, sabe? Assim, como se dissesse que a nossa especialidade não é ter ideias, é saber construir as coisas. É claro que você dá respostas do que vai construir para ideias com as quais você se alinha sem problemas. Mas eu acho que isso, digo, difícil dizer fora do contexto, porque muitas vezes eu sinto que faço parte de um contexto que tem um certo fetiche assim pelo valor de uma ideia. É como se um projeto se realizasse num insight, sabe? E sem se dar conta do trabalho, da elaboração que isso implica. Então, por isso, e também a ideia sempre carece de especificidade para ser atribuição da arquitetura. Não, a nossa atribuição é um conhecimento extremamente específico. Então, a coisa que eu acho que a arquitetura hoje em dia luta um pouco contra é a sua redução a um mero produto, né? E o que tiraria da arquitetura o maior interesse, que é desenhar ainda o que não sabemos exatamente como, começar um projeto sem saber qual que é o resultado e tal, que é levar pelo diálogo, que é o que se dá no processo de fazer um projeto, a construção de um entendimento que não estava posto antes da coisa começar, né? Eu acho que essa é o que a gente devia resistir um pouco para não deixar de fazer parte, assim, dar sentidos novos, não é? Bem, eu acho que o programa, esta questão do programa, quer dizer, a arquitetura, a boa arquitetura, o que faz, acho eu, é dar é transformar o programa em espaço, não é? Essa é a questão. E essa ideia, essa premissa tem uma infinidade de respostas, não é? O mesmo programa, por exemplo, vemos quando há um concurso, o concurso é igual para todos os arquitetos e verificamos que aquele programa tem respostas muito diversas, não é? Portanto, isso é um bocado a essência da arquitetura, acho eu, que é precisamente como é que cada arquiteto transforma aquele programa em espaço. E qual é a proposta dele, qual é a proposta de arquitetura para aquele programa? Porque, no limite, nós todos podíamos pegar no Neufert, não é? E pegávamos nos programas e com o Neufert fazíamos um edifício e não ficava mal feito, porque aquilo é uma coisa que está bem feita. Está tudo bem dimensionado e não sei o quê. Mas eu acho que a arquitetura vai para além desta ideia do dimensionamento do programa e da lógica do programa. Por isso é que eu estava ali a dizer que, de certo modo, eu acho que os arquitetos põem quase o programa de lado, no sentido em que ele tem que ficar, obviamente, resolvido, não é? Do ponto de vista funcional e dimensional, certo? Acho que é uma coisa óbvia da arquitetura. É que ele tem que funcionar e tem que ser utilizável, não é? Agora, isso aí não é... Fazer isso acho que não é arquitetura. Arquitetura é uma coisa para além disso. Transcende essa
questão meramente funcional ou funcionalista. Eu acho que hoje em dia não é muito diferente do que seria antes, do que seria, por exemplo, no século XVI, no tempo do Renascimento. Porque, de alguma maneira, o que nós verificamos é que há tipologias, não é, ligadas aos programas, que continuam a funcionar. E, por exemplo, nas casas, isso é muito óbvio, em edifícios públicos, bibliotecas, museus, há tipologias que continuam a funcionar. Há convenções espaciais e convenções de organização do espaço que continuam a funcionar. E, portanto, essa continuidade também é uma possibilidade. Não é preciso inventar do nada. Aliás, eu acho que é impossível inventar do nada quando temos um programa já à partida. O que se verifica é que cada arquiteto tem uma visão ou uma reação ao programa, às formas e às tipologias desses programas que já existem e, de alguma maneira, em cada projeto dá uma resposta específica. Não é? Acho que é isso que os arquitetos que nós gostamos são aqueles que, de alguma maneira, em cada edifício, em cada construção, nós reconhecemos qualquer coisa que acrescenta a arquitetura. Acrescenta a arquitetura. Não precisa de ser muito, mas que acrescenta àquilo que conhecemos, que nos estimula do ponto de vista do espaço, do ponto de vista das relações entre os espaços desse programa, das relações com o exterior e no limite das formas desse programa. Porque cada compartimento de um programa tem uma forma possível, não é? Por exemplo. Mas isto é uma conversa muito complexa, não é? Isto é uma coisa muito sem fim, quase. E que tem a ver com o próprio processo de construção dos projetos e o processo de construção da obra e, no fundo, o que é isto que é a arquitetura. E eu não acho, não sei se era esse também um dos objetivos da tua questão, eu não acho que os constrangimentos regulamentares e que cada vez são maiores e mais pesados, e tem lógica que sejam, porque no fundo eles são feitos para a segurança das pessoas, para o conforto das pessoas, é normal. E nós aqui, por exemplo, na Europa, na parte sul da Europa, até estamos bastante resguardados de regulamentos mais pesados se compararmos com o centro da Europa, por exemplo. E no centro da Europa nós continuamos a ver arquitetos a fazerem coisas extraordinárias, não é? Por exemplo, na Suíça, que tem dezenas de excelentes arquitetos e eles fazem aquela arquitetura lidando com regulamentos pesadíssimos, não é? Mas, respondendo nessa questão, eu não acho que essa carga regulamentar seja um problema para a chamada invenção. Pelo contrário. Acho que é um estímulo. É um estímulo, exato. Sim, é um estímulo. É mais um elemento nesta engrenagem muito complexa de construção do projeto. Eu teria mais dificuldade se me dessem uma folha branca, um deserto e um programa sem funções nem áreas. Aí teria muita dificuldade. Acho que ficaria bloqueado. Ora bem, nós estamos quase no limite do tempo. Eu, se calhar, preferia dar a oportunidade a alguém da assistência para poder lançar dentro deste tema, porque há mais 3 sessões com outros temas. A parte da tarde mais focada sobre o Brasil, a parte da manhã neste diálogo Brasil-Portugal. Eu desafiava algum dos presentes a lançar um tema para este diálogo. Ângelo Nuno.
ali ao fundo. Força. Não, a sessão está a ser gravada e é preferível falar para o microfone. Pedia que se identificassem, por favor. Olá, bom dia. O meu nome é José Girão, sou estudante da FAUP e fui estudante de intercâmbio na FAUSP. E a minha questão tinha a ver, o professor Brandão Costa falou dos programas estarem cada vez a ficar mais específicos e também num dos projetos, aquele das 3 casas, acho que eram 3 casas, o professor mostrou que transformava uma coisa que tinha uma cara muito específica, se calhar numa noção quase mais abstrata do que seriam aqueles volumes. E agora, nos tempos que correm, quase que parece que o património é importante e quase que é visto como uma espécie de elemento estanque dentro da cidade, mas também há uma procura cada vez maior, pelo menos eu sinto isso, em que os programas também sejam adaptáveis, quase como se o sólido fosse fluido. E queria saber se dentro dessa quase essa dualidade entre lidar com património e também responder, se calhar, a edifícios que possam ser adaptáveis, como é que essa questão da invenção e essa reação quase como se o edifício pudesse reagir constantemente a novas hipóteses, como é que isso pode acontecer? Ou como é que veem isso? Bem, primeiro só o esclarecimento daquilo, a obra, que é o bairro São João de Deus, são 97 casas, não são 3. Aquilo aquelas fotografias mostram uma parte. E ali naquele caso específico são casas dos anos 30, com aquela linguagem português suave, fascista, que eu detesto, mas pronto, isso é uma questão pessoal, e que eu não considerei do ponto de vista patrimonial que fosse importante. Para além disso, as casas estavam completamente, como viram naquela fotografia, alteradas e cheias de acrescentos, etc. Mas essa não foi a razão da alteração formal. A razão da alteração formal foi, como eu tentei explicar, foi que o programa, lá está, tinha um pedido específico de alteração tipológica profunda. E, portanto, já não faria sentido manter nada daquilo, a linguagem, as aberturas, etc. Embora eu tenha mantido os volumes integralmente. E depois há estes paradoxos, porque a arquitetura está cheia de contradições. E também é muito interessante trabalhar estas contradições porque gera-se uma ambiguidade na linguagem dos edifícios que a mim me interessa particularmente. E porque essa ambiguidade depois também abre o espectro interpretativo de cada pessoa. Porque na arquitetura existe também a questão da percepção do espaço e da forma, que é uma coisa muito interessante. Relativamente à questão do património, eu acho que isso é uma questão muito complicada também, acho que era outro debate, mas o que eu posso dizer é que, evidentemente, o arquiteto tem uma postura diferente em função da relevância desse património. É evidente que nós estivemos, por exemplo, a intervir num edifício de autor e que está classificado, ou que está, mesmo que não esteja classificado do ponto de vista tecnocrático, que seja relevante do ponto de vista, por exemplo, da história da arquitetura, há um determinado tipo de posturas. Quando estamos a falar de património só porque tem tempo, porque é antigo, já não sei, acho que isso já não é bem património. Património quer dizer a primeira parte, quer dizer a ideia da classificação do edifício, não é? E, portanto, ele está mais protegido, certo? Quando se está a falar de edifícios que têm tempo, só o facto de ter tempo não lhe atribui qualidade, acho eu. E, portanto, o arquiteto tem que ter alguma liberdade de intervir, se essa intervenção, lá está, acrescentar. Eu acho que esta ideia do acrescento é uma coisa importante. Que é, o arquiteto chega... Há uma coisa que é muito importante dizer, que é, seja uma obra de raiz, seja uma obra de intervenção, há sempre uma ideia de transformação que é fatal. Ou seja, o arquiteto, quando intervém, transforma. Isso aí, acho que não há hipótese nenhuma de alterar este facto. E, portanto, essa transformação tem que ser uma coisa consciente, não é?
É o processo de arquitetura, é essa consciência. É o processo do projeto, é ter essa consciência. Não sei se respondi à questão. Ângelo, desafiava-te a dizer como é que lidas com o património quando inventas sobre um programa. Como é que entra aí o património? Num contexto tão distinto como o do Brasil, outra escala, outra paisagem, outro clima. Onde é que entra aí o património? Que peso? Não, eu vou fugir da pergunta. Não, porque estava pensando um patrimônio de outra ordem, porque para trazer um pouco para essa ideia de invenção, mesmo o programa, a gente comentando aqui, às vezes dá a impressão que a gente fala de programa como se fosse um dado fixo, mas o programa, evidentemente, é parte do que um projeto desenha. Mas, assim, patrimônio como as imagens que você põe em movimento no processo de imaginação. Eu acho muito bonito quando o Nuno mostrou comentou da escala, uma parede, uma mesa, não é? E que você precisa dizer que a parede tem uma janela, não é uma janela, e que então aquela parede é como se fosse uma casa, mas uma casa que não está ali. Mas quando você desenha uma parede, uma janela e uma mesa, o que você está convocando é um pedaço de uma casa, mas a casa não está. E curioso, porque depois você mostra a imagem, talvez na Suíça. É ali onde é a casa do... Sim. Mas aquela parede tem muito a ideia, né, de... A casa está aqui, não está ali. Mas essas são pré-existências. Quer dizer, todo desenho põe em movimento uma ideia de patrimônio que faz parte do imaginário. É claro que, se a gente vai trabalhar, mesmo num país como o Brasil, onde e você vai atuar em bem tombado, em coisas. Isso aí exige um procedimento, é uma coisa. Mas eu acho interessante a gente pensar de um modo assim, que tudo que nos compõe, tudo que nos habilita a propor e imaginar, é um patrimônio cultural que a gente deve cuidar com cuidado extremo, porque a riqueza desse acervo é que permite alcançar certos limites mais ou menos interessantes e com maior ou menor liberdade nas proposições arquitetônicas, né? Obrigado. Nós já ultrapassamos o tempo. Eu ia pedir que fizéssemos uma pausa muito breve e a seguir... Desculpe, não há pausa? Sim. Quanto tempo? 10 minutos de pausa. E sejam rigorosos, porque a seguir a Inês Moreira vai dirigir o próximo painel e também tem tempo contado. 10 minutos. Até já.